Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa matéria, inspeção de motores. É a nossa aula 1, parte 1. Nessa aula 1, parte 1 e na aula 1, parte 2, nós iremos falar sobre inspeções, claro, né? Inspeções de motores, motores convencionais. E para iniciar o nosso assunto referente à inspeção de motores convencionais, vamos falar de dois tipos de manutenção: manutenção corretiva e a preventiva. O que seria a manutenção corretiva? Esse tipo de manutenção, ele destina-se a sanar uma deficiência constatada ou até mesmo uma degradação do desempenho da aeronave, constatado pelo piloto e pelo técnico de manutenção de aeronaves. E a manutenção preventiva nesse caso, para prevenir algo. Destina-se, basicamente, de evitar a ocorrência de defeitos que venham a comprometer a segurança e o desempenho da aeronave. A manutenção preventiva é baseada, claro, nos procedimentos e programas periódicos estabelecidos pelo fabricante da aeronave, claro, munido nos manuais técnicos da aeronave, ou seja, o manual de manutenção. As empresas aéreas possuem um setor que é coligado ao fabricante da aeronave, onde elas preparam os serviços a serem executados durante ou um pernoite, ou um perdia, ou quando a aeronave possuir um tempo agradável, um tempo bom de solo para executar as manutenções preventivas, que são baseadas em horas de voo ou até mesmo calendária, por tempo. Isso é, nesse caso, o exemplo de manutenção preventiva. E a manutenção preventiva, pessoal, ela possui três tipos de inspeções. Temos aí a inspeção dimensional, a inspeção visual e a qualitativa. A qualitativa são os testes NDT, ou seja, os testes não destrutivos, os testes que são executados no componente ou na aeronave ou na peça que não irão, nesse caso, danificá-las. E as ferramentas para esse tipo de teste qualitativa, NDT, temos aí raio-x, ultrassom, eddy current e etc. Temos aí, nesse caso, a inspeção visual e as ferramentas utilizadas para esse tipo de inspeção. Temos aí os boroscópios, lente de aumento, espelhos, lanterna. E nesse caso, lá para a manutenção preventiva, a inspeção dimensional, temos aí as réguas graduadas em polegada, milímetro. Temos também, claro, outras ferramentas. Temos aí os esquadros combinados, ferramenta muito bem-vinda para o trabalho de estrutura, o reparo estrutural. Temos aí, nesse caso, os compassos, também muito bem-vinda para trabalho de estrutura, reparo estrutural, como também, claro, o nosso calibre. A outra ferramenta é o paquímetro. O paquímetro, a menor medida do paquímetro, gravem bem, questão de prova de ANAC, é um 128 avos. O paquímetro possui escala em polegada e escala em milímetro. E possui três áreas. O paquímetro ele pode executar três tipos de medidas, tanto profundidade através da haste, medidas externas através do bico, medidas internas através da orelha. Nônio em polegada e o nônio de milímetro. O paquímetro é uma ferramenta de precisão, como também o micrômetro. Existem, claro, micrômetros para medidas externas, conforme a nossa imagem, micrômetros para medidas internas de profundidade e até mesmo micrômetros para medições, neste caso, de fio de rosca. A medida do micrômetro ela é muito mais fracionada do que a do paquímetro. O micrômetro, como o paquímetro, também possui as suas partes. Temos aí as partes do micrômetro, as partes móveis. As partes móveis do micrômetro, nós temos aí, nesse caso, o tambor e a haste. E as partes fixas do micrômetro, nós temos aí o encosto, a bainha e o arco. Questão de prova de ANAC. E as ferramentas de inspeções visuais, como já foi mencionado, está aí. Lanterna, espelho, lupa de aumento e assim por diante. Observem as imagens, mas o espelho, qual é a finalidade? Para que o técnico observe o outro lado, cujo qual o mesmo não consegue fazer a inspeção.
Claro, para executar uma inspeção visual é necessário que o técnico limpe a área, tire qualquer tipo de sujeira, né? A lente de aumento é muito bem-vinda também para verificar pequenas fissuras e trincas que não são visíveis a olho nu. Claro, isso superficialmente. As lanternas, muito bem-vinda para trabalhos obscuros e, claro, né, para horários noturnos. E até mesmo, pessoal, o boroscópio, ele é uma ferramenta de, nesse caso, né, inspeção visual. Claro, para o técnico chegar nesse nível, a executar uma inspeção boroscópica, ou mesmo precisa ser ou um executante ou até mesmo um inspetor. Claro, com a carteira de GMP, nesse caso a CHT e mesmo, claro, também o curso de boroscopia. Esse curso é mais ou menos 4 dias, 8 horas aula. As empresas aéreas é comum fornecerem. Caso contrário, né, existe setores, existem empresas cujo qual até mesmo representantes do equipamento que forneçam também o curso de boroscópio. E o boroscópio, como já falei, é uma excelente ferramenta de inspeção visual, onde o mesmo possui uma sonda, consequentemente uma boa iluminação e uma boa câmera. E a sonda pode ser tanto fixa como, nesse caso, né, é móvel e possui, claro, né, um punho onde o técnico ele consegue movimentar a sonda e, consequentemente, possui funções tanto para medições de trinca ou qualquer outro tipo de dano. É como se fosse ultrassom medicinal, aquele ultrassom cujo qual, né, o médico, né, de análise clínica, ele consegue, nesse caso, medir o tamanho da criança e assim por diante. O boroscópio também possui essa artimanha, como chamamos, né, onde o técnico ele tem o dano, consegue fotografar, efetuar a medida e assim o mesmo irá no manual de manutenção ver se aquele dano, aquela trinca ou qualquer outro tipo de dano é passivo de liberação. Esse é o fim da nossa aula 1, parte 1. Teremos a nossa aula 1, parte 2, onde nós iremos falar de inspeções, claro, de motores convencionais. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula, a aula 1, parte 2.